Oi pessoal, eu sou a Mayara e no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês os achados mais legais que eu já encontrei em sebos e bazares. Eu já tenho um vídeo aqui no canal em que eu dou dicas de como encontrar coisas boas e baratas em sebos, principalmente. Eu tenho um vídeo que eu vou num sebo aqui no canal, é um dos vídeos mais vistos do canal, então eu acho que o pessoal gosta desse assunto, mas aí eu separei várias coisas legais, tem livro de fantasia, tem livro que veio lá de escola dos Estados Unidos, tem de tudo aqui, sabe? Então eu espero que vocês gostem e vamos lá com os achados mais incríveis que eu já encontrei em sebos e bazares e geralmente por um preço muito barato. Como eu não sou aquele tipo de youtuber que vai te enrolar até o final do vídeo, eu já vou começar mostrando o livro que desencadeou todas as perguntas de meu Deus, como assim você encontrou esse livro por esse preço? Que foi os livros de Bachman, eu não sei como pronuncia, mas é do Stephen King e esse Bachman foi um pseudônimo que o autor escreveu com esse nome muitos anos atrás, eu não sei se foi nos anos 70 ou nos anos 80, e ele escreveu, pelo que eu entendi, por causa desse livro aqui, porque eu não fazia ideia disso, eu não conhecia essa história, e ele escreveu com esse pseudônimo porque eu acho que ele já estava fazendo muito sucesso, e aí ele queria ver se, mesmo se ele escrevesse por outro nome, os livros ainda iriam vender, né, se ele ainda ia conseguir criar histórias tão boas e não era uma coisa só do nome dele, né. Muito doido, né, eu acho que todo escritor tem vontade de escrever com pseudônimo um dia, mas enfim. E aí a minha irmã, ela foi num bazar e eu não pude ir com ela, então ela começou a explorar lá os livros e me mandar fotos de algumas coisas que ela encontrou por lá. E aí ela me mandou a foto desse livro aqui, que é os livros de Bachman, do Stephen King, e eu falei assim, nossa, eu nunca ouvi falar desse livro, será que eu pego? E assim, gente, detalhe, tava 5 reais. E eu falei assim, eu já li Stephen King, teve coisas que eu não gostei, teve coisas que eu amei, assim, livro favorito da vida. Então, vamos lá, pode pegar pra mim, eu falei pra ela. Quando ela chegou em casa, eu fui pesquisar mais sobre o livro e eu descobri que tem gente vendendo esse livro, gente, por mais de 2.000 reais. E aí eu fiquei assim, como isso é possível? Como uma pessoa vai vender um livro por mais de 2.000 reais? Eu sou, assim, extremamente garimpeira, que não gosta de comprar livro caro. Então, quando ela chegou com esse livro aqui e eu vi que era 2.000 reais, eu falei, não, por que que as pessoas pagariam 2.000 reais por esse livro? E aí eu postei no Twitter, e aí o pessoal foi me contar que esse livro tem um livro aqui, porque são 4 histórias que tem aqui, e tem uma aqui que nunca mais foi publicado e nunca mais será publicado, provavelmente, porque o Stephen King vetou a publicação desse livro, que é o Fúria. E esse livro tá aqui, e o Fúria foi um livro que o Stephen King escreveu, como eu falei, sob esse pseudônimo, e ele é um livro sobre um garoto que, pelo que eu entendi, comete um atentado numa faculdade, um atentado numa sala de aula. Ele reúne lá as pessoas da sala e começa, não sei, criar várias situações violentas. E o que aconteceu pro Stephen King não deixar mais esse livro ser publicado foi que realmente ocorreu um atentado numa escola nos Estados Unidos, uma adolescente, se eu não me engano, saiu atirando nas pessoas, né, nos alunos, nos funcionários de uma escola, e dentro do armário dele tinha uma cópia do livro Fúria. Provavelmente isso afetou muito Stephen King, ele ficou muito chateado com a situação, e aí ele decidiu que ele não quer que esse livro seja mais publicado, ele achou que não era um livro legal, e de ser publicado por causa dessa possível influência que teve nesse garoto. E assim, eu fiquei muito curiosa pra ler o livro, se eu ler ele e trazer uma resenha, eu com certeza vou trazer com muito cuidado, porque se o próprio autor do livro vetou a publicação dele, eu imagino que seja uma história bem pesada. E aqui tem outros livros, além do Fúria, aqui também tem A Longa Marcha, A Autoestrada e O Sobrevivente. Eu acho que só um outro livro desses aqui talvez seja A Longa Marcha ou A Autoestrada, ainda seja um pouquinho mais raro, mas provavelmente vai ter republicação, né? Quem publica atualmente Stephen King no Brasil é a Suma das Letras. Então assim, essas pessoas realmente pagam muito por esse livro. Eu já vi pessoas falando que pagou 500 reais, 700 reais. Então assim, absurdo. Eu não julgo essas pessoas, é igual eu falei, eu só não acho que eu teria coragem de gastar tudo isso num livro, mesmo que é de um escritor que eu gosto muito. Só se talvez eu tivesse muito, muito dinheiro e, sei lá, fosse uma edição autografada da Dona Tarte. Só assim, eu acho, pra me gastar esse tanto num livro. E o mais legal desse livro é que tem uma coisa muito peculiar aqui. A pessoa, o antigo dono, deixou escrito: o dinheiro não traz felicidade, manda buscar. Dinheiro a mais nunca é demais. Antes achava que dinheiro era tudo, hoje eu tenho certeza. E aí eu só consigo pensar que a pessoa que era o antigo dono ou faleceu e as pessoas que eram da família levaram isso pro bazar, ou essa pessoa realmente decidiu se desfazer desse livro e não sabia o preço que esse livro valia, porque pra pessoa escrever isso na frente de um livro e que custa 2.000 reais e levar para um bazar que você doa, você nem vende, você doa para um bazar,
e aí eles colocarem por R$5, essa pessoa não sabia o valor desse livro. Mas esse foi um dos achados mais legais. É o achado mais legal que eu já achei num sebo, e nem fui eu, foi a minha irmã. Ela infelizmente ficou muito chateada depois, porque ela falou, não, se eu tivesse pegado esse livro pra mim, eu ia vender, eu não quero vender. Eu quero ler primeiro os livros e, sei lá, deixar de emergência se acontecer alguma coisa, pelo menos ter esse livro do King pra vender qualquer dia. Mas é isso, esse é o primeiro livro que eu vou mostrar pra vocês, assim, uma história por trás dele, e isso é uma das coisas que eu acho mais legais em comprar livros de sebos e bazares, livros usados, porque eles vêm com uma história além da própria história do livro, sabe? Do Stephen King eu também já achei várias outras coisas em sebos. Um que eu queria só mostrar rapidamente porque eu acho a edição legal e eu acho que é um pouquinho difícil de encontrar, é Os Olhos do Dragão, que foi um livro de fantasia escrito pelo autor um tempão atrás. Eu li ano passado e gostei bastante, eu acho que eu dei 5 estrelas, não cheguei a favoritar, mas eu gostei bastante. E eu gosto dessa edição porque ela é uma capa toda diferentona, não é a capa mais bonita do mundo, mas ela é uma capa interessante e é legal porque esse é o começo do livro, mas o título e o nome do autor tá na parte de trás, e eu achei isso interessante, me lembrou aquela coisa de mangá, né? Então é isso, esse livro ele também tem umas ilustrações bem bonitas e, enfim, tem o nome da antiga livraria que o antigo dono comprou. Esse daqui eu comprei em sebo, não tá mais com preço pra me falar pra vocês, mas é um achado que eu acho bem legal também desse autor. Ainda no ramo das fantasias, uma coisa que eu adoro que eu tenho, porque eu procurei, esse foi uma coisa que toda vez que eu ia em sebos eu caçava essa coleção completa, que é As Brumas de Avalon. E aí você pergunta, Mayara, mas As Brumas de Avalon é mal fácil de encontrar atualmente, mas eu queria, por algum motivo, as edições que são os 4 livros separados. Eu sei que é mais fácil de encontrar pelo que na época que eu pesquisava, a edição que é o volume único, e eu queria muitas edições separadas. Eu não queria essas, inclusive, eu queria umas outras, talvez eu coloque a capa aqui se eu encontrar, porque foram as edições que eu li na escola, então eu tinha um apego afetivo muito forte por esses livros, principalmente nessas edições, até que eu encontrei os 4 nessas edições mais antigas. Então a gente tem, inclusive assim, eu sei que algumas pessoas não gostariam disso, mas eu, como eu falei, eu acho essas coisas legais quando são de livros usados. São capas assim, tá, iguais, o livro 1 e 2 e o livro 3 e 4, mas eles aqui, os pares, se divergem e são cores diferentes. Então a gente tem em vermelho essas duas primeiras, né, que é a Senhora da Magia, que é o livro 1, o livro 2 é A Grande Rainha. Eu já li esses dois, eu ainda preciso ler esses, e esses daqui a gente tem o livro 3, que é O Gamo Rei, que tá até encapado, eu acho que vocês conseguem ver aí, e O Prisioneiro da Árvore, que é o livro 4. E eu quero muito continuar essa quadrilogia e terminar ela, porque eu amei os 2 primeiros livros. São livros bem densos, na minha opinião, porque eles são bem pequenininhos e eu lembro de demorar bastante, mas eu tô tentando ler isso aqui desde que eu era novinha, na biblioteca da escola. Eu li o primeiro, e aí depois eu li de novo quando eu consegui a minha edição, e aí eu li o segundo e nunca continuei, então tem que continuar. De fantasia também, é um que assim, hoje em dia eu tenho um apego um pouco diferente, porque eu me sinto muito chateada com toda a questão do Harry Potter, principalmente da J.K. Rowling. Vocês provavelmente sabem toda a questão dela ser uma autora que já deu várias declarações, né, tipo, transfóbicas e preconceituosas, e quando você para pra analisar Harry Potter, tem sim muita coisa complexa ali. Então assim, hoje em dia não é uma saga que eu tinha o apego que, e assim, se você me conhecesse anos atrás, como provavelmente muita gente, você ia assim, saber que Harry Potter era a minha vida, e eu vivi e respirava essa série mesmo por anos, sabe? Não foi só eu li uma vez e fiquei falando sobre, eu falei por mais de 10 anos, eu acho, sobre Harry Potter, e hoje em dia eu tenho um apego um pouquinho mais abalado em relação à série. Faz muito tempo que eu não releio, eu relia Harry Potter todo ano, então, enfim, eu não vou ficar muito tempo falando sobre, mas eu queria mostrar que, assim, quando eu li Harry Potter, eu queria muito ler inglês, quando eu aprendesse inglês, e eu, tipo, os livros de Harry Potter, eu não sei como tá agora, mas quando eu resolvi que eu queria ler inglês e eu já tava preparada pra ler inglês, eram bem caros, então eu comecei a caçar em sebos. Eu tenho ao todo 3 edições, mas eu vou mostrar uma só pra vocês, que é o Harry Potter and the Sorcerer's Stone. E por que eu acho essa edição tão legal? Eu acho ela legal porque ela tem um carimbo de uma escola americana. Então eu acho isso legal porque eu fico pensando como esse livro chegou aqui. Tipo, a pessoa pegou de uma escola e trouxe pro Brasil e aí veio ficar num sebo, sabe? Então eu acho isso bem legal e eu tinha um apego muito forte porque foi uma grande realização pra mim poder ler Harry Potter em inglês, porque eu estudei inglês sozinha praticamente, sabe? Então foram muitos anos pra chegar no meu objetivo, que era ler livros em inglês e ler Harry Potter em inglês. Então eu acho essa edição bem legal, apesar de toda
a conturbação que eu tenho com essa história hoje em dia. Outro livro que eu amo ter ele de sebo, eu gosto muito mais dessa capa do que a capa atual, é A História Secreta da Dona Tartt. Muita gente me pergunta onde você conseguiu essa edição, porque eu falo bastante desse livro aqui, é um dos meus livros favoritos, se não talvez o meu segundo livro favorito da vida. Eu gosto muito de um outro livro, de um outro autor que vai aparecer aqui já já, então depois eu comento, mas esse livro aqui, quando eu comprei pelo estante virtual. E se você entrar lá, eu entrei recentemente pra procurar livros da Dona Tartt e eu vi que essa edição tava por lá, alguém tava vendendo uma edição dessa, mais de uma pessoa eu acho, e tava um preço ok. Então assim, eu gosto muito dessa capa, eu sei que tem algumas pessoas que não gostam, mas eu gosto que aqui é marrom e eu acho que super combina com toda coisa da Arquia. Tem os nomes dos antigos donos e eu coloquei o meu embaixo, né, e a pessoa colocou a data 6/9 de 1995 e eu acho isso super legal. Outro tipo de achado em sebo pra mim que eu acho super legal é o tipo de livro que você não encontra em outro lugar e às vezes você procurando online, em sebos online, você não encontra. São aqueles tipos de livros que às vezes é um livro tipo em inglês, provavelmente, assim, na maioria das vezes, e que não vendeu muito, sabe? Eu acho que não é muito popular, de certa forma, e eu tenho dois aqui pra mostrar pra vocês. O primeiro é esse de Vintage Mystery and Detective Stories, que são histórias vintage, histórias antigas de detetive. Eu já li algumas aqui e eu achei super legal, tem autores, assim, super famosos que escreviam esse gênero, e assim, você vai procurar esse livro na internet, você até acha, mas às vezes é por um preço muito absurdo e nem assim às vezes você acha muito, então eu acho isso super legal encontrar esse tipo de coisa. Eu tenho um outro que eu encontrei também sobre histórias de casas mal assombradas. Eu não acho ele tão incrível assim, eu comecei a ler um conto daquele livro e não curti muito, mas esse daqui eu acho fascinante, eu adoro essa edição, eu acho ela meio brega, mas eu acho que super combina com a temática. E o outro é o Mona Lisa Smile, que é o livro que veio depois do filme, então esse livro não foi aquela questão de virar uma adaptação, né? Primeiro teve o filme, depois fizeram um livro que é exatamente a história do filme, mas eu sou apaixonada por esse filme, então quando eu vi esse livro, gente, eu precisava comprar. Eu tenho um vlog no canal, inclusive, que eu tento viver a história desse livro por um dia e eu amo, eu acho muito fofinha e, tipo, igual eu falei, é muito difícil de você encontrar ele online e se encontrar, geralmente é por um preço muito absurdo e eu paguei R$8, gente, sabe? Essa é a magia dos sebos, na minha opinião. E eu tava falando sobre o meu livro favorito da vida, e tem um autor que sempre que eu vou em sebo, eu caço os livros dele, que é o Carl Sagan. O meu livro favorito da vida, eu acho, eu preciso reler, mas até quando eu penso, o primeiro livro que me vem na cabeça é O Mundo Assombrado pelos Demônios, que é um livro de ensaios do Carl Sagan. Eu acho que eu tenho um vídeo aqui no canal sobre ele, se eu não coloquei privado, mas é um livro que foi muito importante pra mim, e eu acho que eu não estaria nem na USP, um dia talvez eu fale sobre isso, se eu já não falei em algum momento, mas eu acho que eu não estaria nem na USP se não fosse por esse livro. Então, assim, é um livro incrível e eu tenho dois livros do autor que foram achados incríveis. O primeiro não é a coisa mais incrível do mundo, eu vou passar rapidinho sobre ele, mas eu acho legal mesmo assim, que é o Contato. Eu comecei a ler e eu achei um pouco difícil, e aí eu fui ver, esse livro está em português de Portugal, e aí eu achei um pouquinho complicado de ler. O título é Contacto por causa disso, mas eu acho essa edição linda e um dia eu ainda quero tentar de novo. Talvez, não sei se eu vou tentar dessa edição, mas eu não vou me desfazer dela porque eu gosto bastante dela. Aqui a gente tem até uma fotinha do Carl Sagan. E aí o livro, que é lindo, é um dos livros mais bonitos que eu tenho na estante, que é do Carl Sagan, é o Cosmos. Essa edição é linda, ela é enorme, como vocês podem ver, e esse daqui foi um livro que eu também procurava direto, só que dessa vez eu só procurava em sebos online. Eu achei que seria muito difícil encontrar isso num sebo físico, então sempre eu ficava entrando no estante virtual, no Mercado Livre, até no Enjoei, às vezes assim, né, nem todos esses livros usados são vendidos em sebos online. No estante virtual, por exemplo, você também encontra nesses outros tipos de loja. Tem alguns livros que eu já comprei, tipo Enjoei, eu acho que a Shopee vende também, enfim. Eu sempre procurava, e eu procurava por um preço legal, porque esse livro geralmente é bem caro, e se eu não me engano, eu paguei R$50 com frete nesse livro aqui. E ele é lindo, vocês provavelmente estão vendo aí, e eu comecei a ler, mas eu ainda não avancei muito na leitura. E como eu falei, o Carl Sagan é uma figura muito importante na minha vida, eu acho que de leitura, de conhecimento, e eu admiro muito, muito ele, e então é isso, eu precisava mostrar esses livros lindos do Carl Sagan. Os últimos livros eu peguei da biblioteca da minha irmã, da biblioteca não, né, da estante
bastante da minha irmã, que ela também já encontrou várias coisas em sebos, a minha irmã gosta bastante de ler também, e um dia, inclusive, eu tenho até vontade de fazer um vídeo com ela, se vocês acharem legal. Acho que algumas pessoas já comentaram que gostariam de ver um vídeo com a minha irmã, então eu separei alguns dos livros que ela encontrou pra ela, que são muito legais. O primeiro ela encontrou no mesmo bazar que ela encontrou o livro do Stephen King pra mim, que é essa versão linda do Ulisses, do James Joyce, que é da Penguin. Eu acho que essa é uma versão que não deve ser tão difícil de encontrar por aí, mas deve ser bem cara. Eu acho que, assim, coragem da parte dela pegar uma edição em inglês do Ulisses. Eu não sei quando eu vou ter, assim, realmente a coragem de ler Ulisses. Eu acho que não é nem uma questão de coragem, é uma questão de que eu quero ter muitas outras leituras antes até chegar nessa obra. Eu sei que esse é um livro que tem a ver com as tragédias gregas da Odisseia e da Ilíada. Essa edição eu acho muito bonita. Eu acho que o antigo dono dessa edição era algum estudante de letras, porque tá cheio de anotações em inglês, a pessoa fez a anotação, mas eu tenho o pensamento de que era uma pessoa brasileira mesmo, mas que fez essas anotações em inglês ao lado do livro. Talvez ela estudava letras e estudava português e inglês, não sei, mas eu acho essa edição muito bonita e as anotações é uma coisa bem legal. Tem até a pessoa fez um índice, eu acho, com nomes, citações, enfim, é bem legal. Uma coisa, gente, que eu fiquei morrendo de inveja que ela encontrou pra ela foi a trilogia do Senhor dos Anéis, gente, por R$15. Todos esses 3 livros por R$15, e essas edições lindas que eu nunca tinha visto na vida. E aqui tem o Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel, que é muito bonitinha essa capa. Aí temos também As Duas Torres, que é o volume 2, e eu acho que a minha capa favorita é dessas duas torres, apesar do meu livro favorito do Senhor dos Anéis até agora ser a Sociedade. E o último é O Retorno do Rei. E tem essa capa verde aqui, e eu achei essas edições, assim, perfeitas, eu achei muito legal, eu acho que é, tipo, muito raridade. Realmente eu acho que é o tipo de coisa que você só vai encontrar por esse preço em bazar, porque sebos, eles têm muita noção do preço dos livros e da, tipo, demanda dos livros. Bazares, eles já vão lá e só colocam mesmo, não é muito focado em livros, principalmente quando os bazares são mais focados em roupas e outras coisas. Eles não acham que muita gente vai ter interesse, e às vezes realmente não tem, não é o público daquele local. Então, é assim, garimpar em bazar talvez seja a melhor coisa quando você não tem, tipo, muito dinheiro pra comprar livros. Eu acho que é uma boa dica, porque R$15, gente, nos 3 livros, sabe? Então, incrível. E os últimos 2 são 2 edições da Divina Comédia do Dante. Eu tenho muita inveja dela ter essas 2, eu queria uma delas pra mim. Inclusive, eu gosto da menorzinha, queria muito que ela me desse a menorzinha, mas eu vou mostrar pra vocês, não só ficar falando que eu queria muito ter elas. A primeira, que é a menor e que eu acho linda, é a Divina Comédia, né, do Dante, nessa edição aqui. Eu acho legal ela, eu li já o Inferno da Divina Comédia, tem o Inferno, o Purgatório e o Paraíso, se eu não me engano, e eu li o Inferno, eu acho é uma coisa genial mesmo, é fascinante. Eu já li, já reli algumas partes, eu acho lindo, lindo, lindo. E aqui não é a versão em versos, né? Aqui é a versão em prosa. A Divina Comédia foi escrita primeiro em versos, e a gente tem algumas adaptações como essa em prosa. E eu acho bem mais simples de ler em prosa, né? E então, enfim, essa edição é linda, ela é cheia de ilustrações. E eu amo, vocês podem ver, tem muitas marcações da minha irmã, porque ela faz história, né, ela faz mestrado em história, então ela já fez alguns trabalhos sobre a Divina Comédia. E o outro é essa edição aqui, que eu tenho certeza que muita gente vai achar muito mais legal, e eu acho ela muito legal também, mas eu tenho um carinho mais especial para aquela menor. E essa daqui já é uma edição em verso mesmo da Divina Comédia. Eu nunca li a versão em verso, e eu comecei algumas partes, eu achei bem complicado. Tem a fotinha do Dante, então assim, é uma edição assim incrível. São as mesmas ilustrações da edição menor. Eu acho que a maioria das edições da Divina Comédia vem com essas ilustrações, que eu acho que foram feitas especificamente para esse livro. Então é um negócio fabuloso ter isso aqui, sabe? É muito lindo mesmo, já apareceu em várias fotos minhas do Instagram. É uma coisa que ela cuida com muito cuidado e amor. Então são esses os livros, gente, muita coisa legal. É uma coisa que muita gente queria que eu trouxesse aqui pro canal pelos comentários, que é mostrar esses livros de sebos. Eu também acho super legal, direto eu tô assistindo esse tipo de vídeo de outras pessoas que inclusive procuram livros raros por aí, eu acho muito legal. Eu não sou o tipo de pessoa que já vai nesses lugares procurando livros raros, e eu acho que isso é mais legal ainda, porque quando eu encontro eu fico assim, chocada, super animada. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até mais!